Você já parou para se perguntar se os anos registrados em sua certidão de nascimento realmente dizem a verdade sobre quem você é hoje? Muitas vezes, ao cruzarmos a fronteira dos 60 anos, aceitamos passivamente que o cansaço, ao subir uma escada, ou a dificuldade de abrir um simples pote de conserva são apenas marcas inevitáveis do tempo. Mas, e se eu lhe dissesse que esses sinais são, na verdade, sussurros de um corpo que pode estar envelhecendo mais rápido do que deveria? A grande questão que paira sobre todos nós não é quantos anos vivemos, mas sim quanta vida ainda resta dentro dos nossos músculos, nervos e articulações para sustentar nossa liberdade de ir e vir. Existe um abismo silencioso entre o idoso que apenas observa a vida passar da poltrona e aquele que mantém a potência de um motor bem cuidado, pronto para novos desafios e descobertas. Neste exato momento, sua biologia está contando uma história que talvez você ainda não tenha aprendido a ler com clareza, revelando segredos sobre sua longevidade que nenhum exame de sangue comum consegue mostrar. O que vamos explorar hoje não é apenas uma lista de exercícios, mas um verdadeiro diagnóstico doméstico de poder e autonomia, capaz de separar a fragilidade invisível da verdadeira vitalidade funcional que reside em você. Existe um perigo ignorado que ronda a maioria das pessoas acima de 60 anos. A crença de que o declínio é uma linha reta, quando, na verdade, a sua máquina humana possui reservas de energia e força que podem ser despertadas agora mesmo. Prepare-se para descobrir se o seu corpo é mais jovem do que a sua idade cronológica sugere, ou se você está permitindo que uma obsolescência programada roube silenciosamente o seu direito de envelhecer com absoluta dignidade e controle físico. É comum ouvirmos que envelhecer é um processo natural de perdas, uma verdade que muitos aceitam sem questionar. Mas o que raramente se discute é a diferença abissal entre o tempo que passou no calendário e o estado real de conservação do nosso organismo. Milhões de homens e mulheres acima dos 60 anos vivem hoje em um estado de velhice invisível, onde sinais claros de declínio funcional são ignorados como se fossem meros efeitos colaterais inevitáveis da idade. Esse silêncio é perigoso porque mascara a perda gradual da nossa reserva fisiológica, aquela poupança de saúde que nos permite enfrentar doenças ou estresses físicos sem desmoronar completamente. Enquanto a sociedade foca na estética das rugas, a verdadeira batalha pela sua independência ocorre silenciosamente nas fibras musculares e nas conexões neurais que mantêm o seu corpo em pé e em movimento constante, exigindo atenção redobrada agora. Após os 60 anos, o corpo humano entra em uma fase crítica, onde fenômenos biológicos específicos começam a ditar o ritmo da nossa trajetória de vida, sendo a sarcopenia um dos adversários mais implacáveis. Trata-se da perda progressiva de massa e força muscular, um processo que, se não for combatido, reduz drasticamente a nossa capacidade de realizar tarefas simples do cotidiano, com vigor e segurança. Somado a isso, enfrentamos a imunossenescência, um desgaste natural das nossas defesas, que abre caminho para inflamações sistêmicas e torna a recuperação celular muito mais lenta e trabalhosa do que nas décadas anteriores. Entender que o envelhecimento não é um declínio linear, mas sim um reflexo da eficiência das nossas mitocôndrias e da integridade do sistema nervoso é o primeiro passo para retomar as rédeas do próprio destino. Sem esse conhecimento, tornamo-nos reféns de uma biologia que se desgasta prematuramente por falta de estímulos corretos. O verdadeiro marcador de juventude em uma pessoa madura não reside na ausência de fios brancos, mas sim na manutenção de uma funcionalidade robusta que resiste ao desgaste oxidativo típico da senescência avançada. A fragilidade vascular e a redução da neuroplasticidade são desafios reais, porém, o corpo humano possui uma plasticidade surpreendente, mesmo em idades mais avançadas, desde que os sinais de alerta sejam identificados a tempo de uma intervenção eficaz. Quando ignoramos esses biomarcadores de saúde funcional, permitimos que a nossa autonomia seja corroída dia após dia, transformando o sonho de uma velhice ativa em uma realidade de dependência e limitações físicas constantes. Estamos aqui para mudar essa narrativa, transformando o medo paralisante da velhice
em uma métrica de controle pessoal e consciência corporal absoluta. Ao compreender como o seu sistema cardiovascular e nervoso estão operando hoje, você ganha a moeda de troca necessária para garantir sua liberdade de viajar e viver com total dignidade. O grande conflito central que enfrentamos ao cruzar a marca dos 60 anos reside em uma armadilha cultural e psicológica profundamente perigosa. A ilusão de que o repouso excessivo e a economia de movimentos são formas de proteção ao corpo. Muitas vezes, sem perceber, adotamos hábitos sedentários sob o pretexto de estarmos nos poupando, quando, na verdade, estamos acelerando um processo de obsolescência biológica que corrói a nossa autonomia dia após dia. Esse erro silencioso é o que chamamos de declínio programado por omissão, onde a falta de estímulo físico e cognitivo sinaliza ao nosso organismo que ele não precisa mais manter sua potência máxima. O que está em jogo aqui não é apenas o vigor de um atleta, mas a sua capacidade fundamental de manter-se independente, de subir um lance de escadas sem perder o fôlego ou de levantar-se de uma poltrona sem precisar de ajuda externa, garantindo a sua liberdade. Ignorar os sinais de que sua reserva funcional está diminuindo é como caminhar em direção a um precipício de olhos vendados, acreditando que a queda é uma fatalidade e não uma consequência de escolhas diárias acumuladas. O verdadeiro perigo não é o passar dos anos, mas sim a perda da mobilidade e da lucidez que nos tornam reféns de cuidados alheios, transformando o desejo de envelhecer com dignidade no medo de se tornar um fardo para os entes queridos. Este conflito entre a mente ativa e a falha de um corpo sem manutenção gera uma ansiedade profunda que pode ser evitada com consciência e ação preventiva. Ao identificarmos nossas fraquezas hoje, deixamos de ser vítimas passivas do tempo para nos tornarmos administradores estratégicos da nossa própria biologia, reconquistando o poder de dirigir nossa vida com segurança, vigor e independência absoluta daqui para frente. O primeiro marcador que precisamos analisar é a força da sua apreensão manual, algo que vai muito além do simples ato de abrir um pote ou carregar sacolas de compras com facilidade. No mundo da saúde geriátrica, a potência das suas mãos é considerada uma janela para a massa muscular total do seu corpo e um reflexo direto da integridade do seu sistema músculo-esquelético. Quando as mãos perdem aquele aperto firme e confiante, é frequentemente um sinal silencioso de que o corpo está entrando em um estado de fragilidade, onde a sarcopenia começa a se enraizar e enfraquecer sua estrutura geral. Essa força é um biomarcador vital, porque se correlaciona diretamente com sua vitalidade sistêmica. Uma mão forte geralmente pertence a um coração e pulmões que também trabalham com eficiência superior. Observar como você manipula objetos diários é o primeiro passo para entender se sua idade biológica está alinhada ao calendário. Falhar em manter uma força de preensão adequada traz consequências pesadas, pois estudos científicos mostram uma correlação clara entre mãos fracas e um risco aumentado de mortalidade por todas as causas a longo prazo. Se você nota que seu aperto está falhando, está diante de um aviso de que o motor do seu corpo está perdendo a capacidade de se sustentar contra o desgaste natural do tempo. Para se testar, observe se ainda consegue apertar um objeto firme ou sustentar o próprio peso por alguns segundos. Se parecer difícil, não se desespere, pois esta é uma condição reversível através de movimentos direcionados. Ações simples, como usar um fortalecedor de mãos ou apertar uma bola de tênis por alguns minutos todos os dias, começam a sinalizar ao sistema nervoso para reconstruir essa conexão e força perdidas. Ao fortalecer suas mãos, você envia uma mensagem ao organismo de que recusa entregar sua autonomia. Nosso segundo pilar de juventude é o equilíbrio unipodal. Um teste que parece simples, mas revela verdades profundas sobre a integridade de todo o seu sistema nervoso central. Manter-se em um pé só por pelo menos 10 segundos exige uma orquestração perfeita entre o cérebro, o sistema vestibular no ouvido interno e milhares de proprioceptores localizados em seus músculos e articulações. Este teste é uma medida direta da sua saúde neurológica, mostrando quão bem sua mente se comunica com o corpo para manter a estabilidade em um mundo que tenta nos puxar para baixo.
Quando essa comunicação é rápida e precisa, indica que suas vias neurais ainda são robustas e que sua idade biológica é significativamente menor que seus anos reais. No entanto, a perda de equilíbrio costuma ser o primeiro prelúdio de um declínio cognitivo oculto e de um aumento perigoso no risco de fraturas futuras. Para realizar este diagnóstico em casa, tente ficar em um pé só com os olhos abertos e observe quanto tempo consegue manter a posição sem precisar tocar na parede ou nos móveis. Se encontrar dificuldade para chegar aos 10 segundos, seu corpo está avisando que o risco de uma fratura de fêmur, uma das maiores ameaças à independência após os 60, é infelizmente alto. A boa notícia é que o equilíbrio é uma habilidade que pode ser treinada e restaurada com consistência, mesmo que tenha sido negligenciada por muitos anos. Incorporar momentos em que você fica em um pé só, enquanto escova os dentes ou espera o café, pode criar novas conexões neurais e fortalecer os músculos estabilizadores. Ao recuperar seu equilíbrio, você não está apenas evitando quedas, está preservando sua clareza mental e garantindo que pode caminhar com a confiança de quem domina seu próprio centro de gravidade. O terceiro indicador de um corpo jovem é a velocidade natural da sua marcha, um fator que muitos de nós ignoramos até percebermos que outros nos ultrapassam na calçada. O ritmo da sua caminhada é um indicador poderoso da sua reserva cardiovascular e da eficiência com que seu coração bombeia sangue oxigenado para cada tecido do seu organismo. Uma caminhada rápida e firme exige um coração forte, pulmões eficientes e um sistema nervoso que coordene movimentos complexos sem se cansar facilmente. Quando você mantém um passo ágil, demonstra que sua máquina biológica ainda possui um alto nível de capacidade aeróbica, um dos preditores mais precisos de uma vida longa e saudável. Caminhar lentamente não é apenas um hábito. É muitas vezes um sinal de que o corpo está economizando energia porque seus sistemas internos estão trabalhando no limite apenas para manter o movimento básico. Antes de avançarmos para os próximos pilares fundamentais do seu poder físico, quero fazer uma pausa para reconhecer seu compromisso com a própria saúde ao acompanhar este conteúdo até aqui. Isso mostra que você valoriza sua autonomia e se recusa a deixar que o tempo dite as regras da sua vida. E esse é exatamente o espírito que cultivamos neste canal. Se você está se identificando com esses sinais ou se já percebeu mudanças na sua própria força e equilíbrio, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros em nossa comunidade. Além disso, se ainda não o fez, convido você a se inscrever no canal para não perder nossos futuros guias sobre como construir uma versão mais forte e consciente de si mesmo. Juntos, estamos criando um movimento de pessoas que escolhem envelhecer com poder e lucidez absoluta em cada decisão. Pesquisas científicas mostram consistentemente que indivíduos que mantêm uma velocidade de caminhada rápida aos 70 e 80 anos têm uma probabilidade muito maior de alcançar uma longevidade excepcional. Isso ocorre porque uma marcha vigorosa força todo o sistema cardiovascular a permanecer resiliente e adaptável, prevenindo a rigidez arterial, que frequentemente leva à pressão alta e outras complicações da idade. Se sente que seu passo desacelerou, comece fazendo um esforço consciente para caminhar apenas um pouco mais rápido durante seus compromissos diários, mesmo que seja por apenas um quarteirão. Esse ajuste simples atua como um exercício natural para o coração, melhorando a oxigenação dos tecidos e sinalizando ao corpo para manter sua eficiência metabólica. Lembre-se que cada passo dado com intenção e vigor é um investimento direto no seu eu futuro, garantindo que seu coração continue sendo um motor potente, capaz de sustentar seus sonhos. Nosso quarto pilar é talvez o mais prático de todos: a capacidade de sentar e levantar de uma cadeira múltiplas vezes sem usar as mãos para apoio. Este teste mede a potência explosiva dos seus membros inferiores, focando especificamente nos quadríceps e glúteos, as maiores e mais importantes cadeias musculares para o movimento humano. A potência nas pernas é o que determina sua independência física. É o que permite sair da cama, usar o banheiro ou entrar em um carro sem precisar que alguém o puxe para cima. Quando esses músculos são fortes e reativos, eles agem como amortecedores para suas articulações,
protegendo seus joelhos e coluna lombar das dores crônicas que costumam surgir na maturidade. Manter essa força é a principal defesa contra a incapacidade física, pois garante que sua base de suporte permaneça firme e capaz de levá-lo para onde desejar. Para testar sua juventude biológica nesta área, veja quantas vezes você consegue levantar e sentar de uma cadeira resistente em 30 segundos, mantendo os braços cruzados sobre o peito. Se consegue realizar esse movimento com fluidez e controle, é um sinal claro de que sua reserva funcional é alta e que seus músculos ainda respondem com vigor. Se sentir dificuldade ou necessidade de usar as mãos, é um chamado urgente para começar a fortalecer as pernas, através de agachamentos simples, usando a cadeira como guia em sua rotina doméstica. Fortalecer a parte inferior do corpo não é sobre estética, mas sobre garantir que você nunca dependerá de terceiros para realizar as tarefas mais básicas da sua existência. Ao construir potência nas pernas, você constrói uma fortaleza de dignidade ao redor da sua vida, garantindo que continuará sendo o mestre de seus movimentos. O quinto pilar da nossa avaliação é a acuidade da sua velocidade de processamento e seus reflexos físicos, que são indicadores diretos da saúde da substância branca do cérebro. Dentro dos nossos nervos, uma substância chamada mielina atua como isolante, permitindo que sinais elétricos viajem em alta velocidade entre o cérebro e o corpo para responder a estímulos externos. Em um corpo biologicamente jovem, essa bainha de mielina está bem preservada, garantindo que você possa reagir rapidamente se tropeçar em uma calçada ou se um carro parar subitamente à sua frente. Quando os reflexos desaceleram, é um sinal de que a rede de comunicação do seu sistema nervoso está começando a falhar, o que pode levar à perda de confiança ao dirigir ou caminhar. Manter-se afiado e reativo é essencial para a segurança, mas também reflete um cérebro que ainda possui plasticidade para aprender. Você pode observar sua velocidade de processamento, notando quão rápido responde a eventos inesperados na rotina, como pegar um objeto que cai ou tomar uma decisão rápida no trânsito. Um corpo que responde com agilidade é um corpo que ainda possui alto grau de neuroplasticidade, protegendo você da névoa cognitiva, que muitos associam erroneamente à passagem natural do tempo. Para manter esse sistema afiado, envolva-se em atividades que desafiem sua coordenação, como dançar, brincar com netos ou praticar jogos de reação, que forcem o cérebro a manter sua afiação interna. Esses estímulos evitam o abrandamento gradual, que leva a acidentes e a uma qualidade de vida diminuída, garantindo que sua mente permaneça tão rápida quanto sua vontade de viver. Ao priorizar seus reflexos, você assegura que sua navegação pelo mundo continue sendo feita com a segurança e a consciência que caracterizam um idoso verdadeiramente potente. Para ilustrar essa realidade, observemos dois perfis comuns: o Sr. Alberto, de 65 anos, e a Dona Helena, que já celebrou seus 78 invernos. Alberto acredita que a aposentadoria é sinônimo de repouso total. Hoje, ele sente uma angústia profunda ao notar que levantar-se de sua poltrona tornou-se um desafio hercúleo, dependendo sempre do apoio dos braços para não vacilar sob o próprio peso. Em contrapartida, Helena, que nunca deixou de caminhar vigorosamente e praticar pequenos exercícios de equilíbrio enquanto cozinha, possui a agilidade e a firmeza de uma mulher 20 anos mais jovem. Enquanto Alberto vê seu mundo encolher conforme suas pernas fraquejam, Helena viaja sozinha para visitar os netos, provando que a reserva funcional não é um dom genético, mas uma construção de hábitos constantes. Essas histórias reais mostram que a idade biológica é o que realmente define quem ainda comanda o próprio destino. É fundamental compreendermos que o corpo humano não envelhece de forma aleatória ou por puro azar biológico. Cada limitação que sentimos hoje é o resultado acumulado de décadas de escolhas silenciosas. O envelhecimento funcional não é um evento súbito que nos atinge inesperadamente, mas sim um processo progressivo e muitas vezes invisível que se manifesta quando a nossa reserva de energia celular começa a empobrecer seriamente. Devemos olhar para a nossa biologia não como uma vítima do tempo, mas como um registro histórico de como tratamos nossa estrutura física ao longo da jornada.
Cada movimento que fazemos com intenção e cada desafio que impomos aos nossos músculos funcionam como um investimento em uma poupança de autonomia fundamental. Portanto, entender que o declínio é maleável permite que deixemos de ser apenas passageiros do tempo para nos tornarmos os arquitetos conscientes da nossa própria longevidade e dignidade física absoluta. Embora os sinais de fragilidade possam despertar um medo legítimo sobre o futuro e a possível perda de independência, é essencial compreender que o corpo humano possui uma resiliência extraordinária, mesmo após os 60 ou 70 anos. Cada alerta de fraqueza ou falta de equilíbrio que identificamos hoje não deve ser visto como uma sentença definitiva, mas sim como uma oportunidade valiosa de correção e renovação biológica. Ainda há tempo de sobra para agir e reverter muitos dos danos causados pela inatividade ou pela negligência, pois a ciência moderna comprova que músculos e neurônios podem se fortalecer em qualquer fase da vida. Mudanças simples e consistentes na sua rotina diária são capazes de gerar um impacto real e profundo, permitindo que você recupere a vitalidade que julgava perdida. A velhice não precisa ser um período de sombras. Ela pode ser uma fase de fortalecimento consciente e dignidade física contínua. Refletir sobre o futuro exige coragem para encarar as consequências reais de nossas escolhas biológicas atuais. Pois o que acontece se nada for feito é um cenário de sombras que ninguém deseja habitar conscientemente. Sem a manutenção ativa da nossa reserva funcional, o declínio físico acelera silenciosamente, levando inevitavelmente à perda da mobilidade básica, ao declínio cognitivo precoce e a uma rotina marcada por hospitalizações frequentes e emocionalmente desgastantes. Quero parabenizar você que chegou até este ponto do vídeo. Isso demonstra uma consciência superior sobre o envelhecimento que poucos possuem hoje. Peço que compartilhe este conhecimento com familiares ou amigos próximos, que também precisam despertar para a importância da autonomia física. Contrastando o cenário de abandono com quem age preventivamente, vemos um horizonte de liberdade e dignidade, onde a saúde é a base para continuar vivendo plenamente. Escolher a prevenção é garantir que sua força vital seja preservada. Talvez o dado mais surpreendente e contraintuitivo que precisamos encarar é que a sua idade cronológica pode ser uma completa mentira biológica, escondendo um potencial de rejuvenescimento que a maioria dos médicos convencionais raramente menciona durante uma consulta de rotina. Existe um ponto de virada fundamental onde descobrimos que o corpo humano não é uma máquina que simplesmente se desgasta com o uso, mas sim um organismo que se adapta e se reconstrói justamente sob a demanda do desafio controlado. Muitos idosos se surpreendem ao saber que falhar em um teste de equilíbrio hoje não é um sinal de fim de linha, mas um chamado urgente para despertar conexões neurais que estavam apenas adormecidas por falta de uso. Revelações como a de que a potência das pernas pode prever a integridade do seu cérebro mudam nossa percepção sobre o envelhecimento, transformando o que antes era visto como declínio inevitável em uma estratégia de controle funcional e poder. Para que todo esse conhecimento não fique apenas no campo das ideias, é fundamental que você comece hoje mesmo a transformar essas informações em ações práticas dentro da sua rotina doméstica. Observe o seu corpo durante atividades comuns, como o tempo que leva para se levantar da cama ou a firmeza do seu passo ao caminhar, tratando cada movimento como um pequeno teste de vitalidade pessoal. Se percebeu dificuldades em algum dos pilares que discutimos, não se sobrecarregue tentando mudar tudo de uma vez, mas escolha um único ajuste diário, como praticar o equilíbrio por 5 minutos ou realizar 10 agachamentos antes do almoço. Pequenas mudanças consistentes, quando aplicadas com intenção, têm o poder de reprogramar sua biologia e devolver a segurança física que o tempo parecia ter levado. A utilidade imediata deste diagnóstico reside na sua capacidade de observar, ajustar e fortalecer sua própria base funcional diariamente com total e absoluta consciência. Ao chegarmos ao final desta jornada de autodescoberta e diagnóstico funcional, torna-se claro que a sua idade cronológica é apenas um número burocrático, enquanto o seu verdadeiro poder reside na manutenção consciente
da sua máquina biológica. Aprendemos hoje que sinais como o equilíbrio, a força de preensão e a agilidade da marcha são as chaves mestras para uma vida independente e digna, permitindo que você tome decisões estratégicas para o seu futuro. Pequenas escolhas que você faz ao acordar e se movimentar determinam se as próximas décadas serão vividas com vitalidade ou dependência. Agora, faço uma pergunta fundamental. Qual desses 5 sinais mais chamou sua atenção e em qual deles você pretende agir imediatamente? Deixe seu comentário compartilhando seus resultados. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua longevidade e compartilhe este vídeo com quem você ama. Você possui o controle sobre o seu próprio envelhecimento funcional.